Outro fator que interfere na absorção de drogas são os mecanismos de transporte celular. Para isso, a gente precisa de entender como que uma substância atravessa a membrana de células. Lembrando que para que uma droga saia do local onde ela foi administrada e atinja a corrente sanguínea, vai ter que atravessar, muitas vezes vai ter que atravessar a membrana de células. Então vamos ver como que isso acontece. Nessa imagem, eu tenho aqui a ilustração de como é constituída a membrana de uma célula. Então essas bolinhas amarelas, com esses rabinhos marrom escuro, estão representando os lipídios. Tá? Lipídios. Então observem que a maior parte da membrana da célula é formada por lipídios, que formam uma dupla camada. Tem uma camada aqui e uma mais inferior aqui, que separa, né? Essa membrana ela separa o meio externo do meio interno da célula. Além desses lipídios, que estão em sua maior quantidade, temos também várias proteínas, que aqui estão representadas na cor azul. Essas proteínas têm funções diferentes, como falaremos em outros vídeos, mas aqui mesmo nessa imagem dá para você perceber, por exemplo, essa proteína que forma um tubo, como se fosse, forma um canal, uma proteína de canal, que possibilita inclusive passagem de substâncias. Tá? Então, por esse motivo, nós costumamos dizer que a membrana das células ela é lipoproteica. Ela é constituída em sua maior parte por lipídios e proteínas. Vamos ver como que uma substância, algumas maneiras, alguns mecanismos pelos quais algumas substâncias podem atravessar essa membrana. Então, nessa imagem, resume alguns desses mecanismos. Então, observem aqui nesse primeiro exemplo. A molécula de uma droga, por exemplo, ela pode atravessar a membrana da célula por um processo que a gente chama de difusão simples. Isso significa que a molécula simplesmente vai se dissolver pela membrana e atravessar essa membrana. Mas não é qualquer molécula que consegue fazer isso. Para que uma molécula consiga atravessar a membrana por difusão simples ou difusão passiva, ela precisa ser mais lipossolúvel, solúvel em lipídios, porque assim ela consegue se dissolver pelos lipídios da membrana. Nós vamos falar de solubilidade em outro vídeo. Ela também precisa ser pequena, não pode ser muito grande, ela tem que apresentar baixo peso molecular e ela não pode ter carga, ela não pode estar ionizada, ela tem que estar na sua forma molecular, na sua forma não ionizada. Por isso que eu falei do pH. A molécula ela vai atravessar a membrana se ela estiver não ionizada por esse processo, por esse mecanismo. Outra maneira que uma substância pode atravessar a membrana de células é através de canais. Então ela pode atravessar esses canais e entrar para atingir o interior da célula. Outro mecanismo que pode acontecer é o transporte mediado por proteínas transportadoras ou proteínas carreadoras. Então, a substância que vai ser transportada se liga nessa proteína que joga essa substância lá para o interior da célula. Então, observem que nesse caso é importante salientar que para que a droga, no exemplo de uma droga, ser transportada dessa maneira, ela precisa conseguir se encaixar nessa proteína. E essas proteínas, logicamente, elas não estão ali no intestino para transportar fármacos, elas estão ali para transportar os nutrientes, por exemplo, de uma refeição. Então, essa ligação da substância a ser transportada com a proteína transportadora é muito específica, ou seja, para que uma droga seja transportada, ela tem que se parecer, pelo menos, tem que ser semelhante, a sua estrutura tem que ser semelhante às substâncias que naturalmente são transportadas por essa proteína. Tá? Então, esses são os principais mecanismos pelos quais uma substância, ou no caso uma droga, pode atravessar membrana de células e, no caso da absorção, chegar na corrente sanguínea. Lembrando que o nosso intestino, além de bastante extenso, as células do epitélio intestinal apresentam uma riqueza de mecanismos de transporte celular. Inclusive, isso faz do intestino o principal órgão de absorção do nosso corpo. Então, ali no intestino, as células do epitélio dispõem de uma grande quantidade e variedade
de mecanismos de transporte celular, o que possibilita uma absorção de não só dos nutrientes de uma refeição, como de várias drogas que possam ser administradas por via oral. Então, isso interfere, logicamente, na absorção de drogas, principalmente quando administradas por via oral. Então, o intestino tem essa especialização em absorver substâncias. Por causa disso, devido à riqueza, tanto em quantidade quanto em variedade, de mecanismos de transporte celular nas células do seu epitélio. O epitélio são as células que revestem internamente o intestino, como veremos mais em outros vídeos.